Bom, pessoal, nós vamos agora analisar o Tribunal Penal Internacional. Antes de entrarmos propriamente na análise do TPI, é importante destacar que a nossa Constituição ela já previa que o Brasil ia propugnar pela criação de um Tribunal Penal Internacional. Vamos primeiramente ao artigo 7º do ADCT. Veja o que diz. Artigo 7º do ADCT. O Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele foi criado pelo Estatuto de Roma e foi incorporado ao nosso sistema jurídico pelo Decreto 4388 de 2002. Posteriormente à incorporação do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma ao sistema jurídico brasileiro, foi alterada a Constituição brasileira, inserido no artigo 5º, parágrafo 4º, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, dizendo o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão. Vamos, então, iniciar propriamente o estudo do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Fundamento jurídico. Como falado, Estatuto de Roma, Decreto 4388 de 2002, que incorporou ao sistema jurídico brasileiro o Estatuto de Roma. E ainda, como já citado, artigo 5º, parágrafo 4º, introduzido pela Emenda 45, e também artigo 7º do ADCT, que já trazia a previsão da criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Natureza jurídica do TPI. É um tribunal supraestatal, supranacional. Pessoa jurídica de direito público internacional. É uma instituição permanente e complementar. Esse detalhe é muito importante. Permanente e complementar. Permanente, pois o tribunal não é criado após um caso, mas é um tribunal permanente. É um tribunal já instituído, já instalado de forma permanente para julgar determinadas causas que nós vamos ver quais são. É ainda a jurisdição desse Tribunal Penal Internacional complementar a jurisdição dos estados. Então, a jurisdição nacional é a jurisdição primária. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional ela é complementar à jurisdição dos estados nacionais. Muita atenção com isso. Então, voltando, instituição permanente e complementar às jurisdições penais nacionais. Dotado, como falado, de jurisdição penal. Corte Judiciária Internacional, como dito, de natureza penal. Características. Como já destacado, permanente, pois é um órgão instalado de forma permanente para julgar determinadas causas. Não é, portanto, um tribunal que é formado, instalado, criado após a causa. Não. É um tribunal permanente. Tem uma estrutura permanente instalada para julgar determinadas causas, como falado, como dito. Independente. Ele é complementar, porém independente das jurisdições nacionais. Como dito, é um órgão internacional.
possui jurisdição irrestrita. Significa dizer que não admite qualquer hipótese de reservas por parte de Estados signatários. Como dito, é um tribunal preexistente ao fato, respeitando-se os princípios da anterioridade e do juiz natural. É complementar. Complementariedade às jurisdições nacionais. Agora, os princípios de aplicação do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Princípios de aplicação. Primeiro princípio da cooperação. Princípio da cooperação entre os Estados signatários. Então, por exemplo, se o Brasil é um Estado signatário, ele se compromete a cooperar com o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, entregando ao Tribunal Penal Internacional pessoa que esteja sendo processada pelo TPI. Então, o Brasil se compromete a cumprir as regras relativas ao Tribunal Penal Internacional, as regras relativas à aplicação do Tribunal Penal Internacional. Primeiro princípio, portanto, princípio da cooperação. Segundo princípio, da complementariedade. Cooperação e complementariedade estão interligados. Então vamos primeiro ao artigo 1º do Tratado ou do Estatuto de Roma, Decreto 4388. Veja o que diz lá no artigo 1º. O tribunal é criado pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional, o tribunal. O tribunal será uma instituição permanente, como vimos, com jurisdição sobre as pessoas, então tem jurisdição sobre as pessoas e não sobre estados. Aqui eu já deixo uma importante distinção em relação ao Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica julga estados. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Mas a gente vai chegar à competência um pouco mais adiante, mas eu já deixo esse destaque. Então, voltando ao artigo 1º, diz lá. Artigo 1º é criado pelo presente instrumento, um Tribunal Penal Internacional, o tribunal. O tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o presente estatuto. E será, agora grife, complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto. Vamos agora ao artigo 93 do Estatuto de Roma. O 93 trata das formas de cooperação. Diz lá. Artigo 93. Outras formas de cooperação. 1. Em conformidade com o disposto no presente capítulo e nos termos dos procedimentos previstos nos respectivos direitos internos, os Estados-parte darão seguimento aos pedidos formulados pelo Tribunal para concessão de auxílio no âmbito de inquéritos ou procedimentos criminais no que se refere a identificar uma pessoa ou local onde se encontra, localizar objetos, reunir elementos de prova, incluindo depoimentos prestados sob juramento, bem como produzir elementos de prova, incluindo perícias, relatórios de que o tribunal necessita. C. Interrogar qualquer pessoa que seja objeto de inquérito ou de procedimento criminal. D. Notificar documentos, nomeadamente documentos judiciários. E. Facilitar o comparecimento voluntário perante o tribunal de pessoas que deponham na qualidade de testemunhas e peritos. Proceder à transferência temporária de pessoas. Realizar inspeções, nomeadamente exumação, exame de cadáveres. Realizar buscas e apreensões. Transmitir registros e documentos, nomeadamente registros e documentos oficiais.
proteger vítimas e testemunhas, bem como preservar elementos de prova, identificar, localizar e congelar ou apreender o produto de crimes, bens, haveres e instrumentos ligados aos crimes, prestar qualquer outra forma de auxílio não proibida pela legislação do Estado requerido, destinada a facilitar o inquérito e o julgamento por crimes de competência do tribunal, e ainda outras medidas estabelecidas no Estatuto de Roma. Então, retomando aqui os princípios de aplicação. Princípio da irrelevância da condição pessoal. Significa que o TPI não reconhece qualquer espécie de imunidades. Veja como dispõe o artigo 27 do Estatuto de Roma. Diz lá: irrelevância da qualidade oficial. O presente estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma, baseada na qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de chefe de Estado ou de governo, de membro de governo ou do parlamento, de representante eleito ou de funcionário público. Em caso algum, eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal nos termos do presente estatuto. Nem constituirá, de per se, motivo de redução de pena. E segue. As imunidades ou normas de procedimentos especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa, nos termos do direito interno ou do direito internacional, não deverão obstar a que o tribunal exerça a sua jurisdição sobre essas pessoas. Então, não reconhece qualquer forma de imunidade. Seguindo, princípio da anterioridade. Artigo 11 do Estatuto, diz lá: competência rationem temporis. O tribunal só terá competência relativamente aos crimes cometidos após a entrada em vigor do presente Estatuto. Seguindo, se o Estado se tornar parte no presente Estatuto depois de sua entrada em vigor, o tribunal só poderá exercer a sua competência em relação aos crimes cometidos depois da entrada em vigor do presente Estatuto relativamente a esse Estado. Mas agora muita atenção com a parte final. A menos que este tenha feito uma declaração nos termos do parágrafo 3º do artigo 12, que diz o seguinte: se a aceitação da competência do tribunal por um Estado que não seja parte no presente Estatuto for necessária nos termos do parágrafo 2º, pode o referido Estado, mediante declaração depositada junto do secretário, consentir em que o tribunal exerça a sua competência em relação ao crime em questão. O Estado que tiver aceito a competência do tribunal colaborará com este sem qualquer demora ou exceção, de acordo com o disposto no capítulo 9, como já visto. Universalidade. Indica aprovação sem restrições. Ou seja, o Estatuto de Roma não admite reservas. Veja o que diz o artigo 120 do Estatuto. Diz lá: 120. Não são admitidas reservas a esse Estatuto. Responsabilidade individual. Artigo 25, incisos. Diz lá: responsabilidade criminal individual. 1. De acordo com o presente Estatuto, o tribunal será competente para julgar as pessoas físicas. Ele não julga, portanto, os estados. Ele julga apenas pessoas físicas. 2. Quem cometer um crime de competência no tribunal será considerado individualmente responsável e poderá ser punido de acordo com o presente Estatuto. 3. Nos termos do presente Estatuto, será considerado criminalmente responsável e poderá ser punido pela prática de um crime da competência do tribunal quem? A. Cometer esse crime individualmente ou em conjunto, ou por intermédio de outrem, quer essa pessoa seja ou não criminalmente responsável. B. Ordenar, solicitar ou instigar a prática desse crime,
sob forma consumada ou sob sua forma tentada. C. Com o propósito de facilitar a prática desse crime, for cúmplice ou encobridor ou colaborador de algum modo na prática ou na tentativa de prática do crime, nomeadamente pelo fornecimento de meios para sua prática. D. Contribuir de alguma forma para a prática ou tentativa de prática do crime por um grupo de pessoas que tenha um objetivo comum. Esta contribuição deverá ser intencional, dolosa, e ocorrer, conforme o caso, 1. Com o propósito de levar a cabo a atividade ou objetivo criminal do grupo, quando um ou outro implique a prática de um crime de competência do tribunal. 2. Com conhecimento da intenção do grupo de cometer o crime. 3. Letra E. No caso de crime de genocídio, incitar direta e publicamente a sua prática. F. Tentar cometer o crime mediante atos que contribuam substancialmente para a sua execução, ainda que não se venha a consumar devido a circunstâncias alheias à sua vontade. Porém, quem desistir da prática do crime ou impedir de outra forma que este se consuma, não poderá ser punido em conformidade com o presente estatuto pela tentativa, se renunciar total e voluntariamente ao propósito delituoso. E agora, por fim, parágrafo 4º, o disposto no presente estatuto sobre a responsabilidade criminal das pessoas físicas em nada afetará a responsabilidade do Estado, de acordo com o direito internacional. Então, aqui julga-se pessoas físicas. Isso não afasta a eventual responsabilidade do Estado a ser buscada através de outros atos internacionais, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica, como eu disse, que julga o Estado. O TPI julga as pessoas físicas. Seguindo, imprescritibilidade. Artigo 29 do Estatuto de Roma. Imprescritibilidade. Os crimes da competência do tribunal não prescrevem. Seguindo, ne bis in idem. Artigo 20. Salvo disposição contrária do presente estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais este já a tenha condenado ou absolvido. O indivíduo não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. Último princípio, legalidade. Artigo 22, diz lá. Nullum crimen sine lege. 1. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável nos termos do presente estatuto, a menos que a sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um crime da competência do tribunal. 2. A previsão de um crime será estabelecida de forma precisa taxatividade. Não será permitido o recurso à analogia. Vedada a analogia, trata-se de matéria penal. Em caso de ambiguidade, será interpretado a favor da pessoa, objeto de inquérito, acusada ou condenada. E 3. O disposto no presente artigo 22, em nada afetará a tipificação de uma conduta como crime nos termos do direito internacional, independentemente do presente estatuto. Vimos então os princípios de aplicação: cooperação, complementariedade, irrelevância da condição pessoal, anterioridade, universalidade, responsabilidade individual, imprescritibilidade, ne bis in idem e legalidade. Prosseguindo na análise do TPI, agora competência. Como destacado, o TPI possui competência para julgar pessoas, ele não julga estados. Então, competência subjetiva, julgar pessoas físicas, não julga estados. Competência espacial. Artigo 12 do Estatuto de Roma. Crime cometido em estado parte ou em estado parte de matrícula de navio e aeronave. 2. Crime cometido por nacional de estado parte. 3. Por meio de aceitação, pode o Estado não signatário, mediante declaração específica, consentir que o TPI exerça a jurisdição, tendo o crime sido lá praticado,
ou praticado por nacional do respectivo Estado não signatário. E 4. Ter o Conselho de Segurança, fora das situações anteriores, adotado resolução vinculante, adjudicando o caso ao TPI. Exemplo, Muammar al-Gaddafi, ditador líbio, em 2011. Vimos a competência subjetiva e a competência espacial. Prosseguindo ainda na competência. Competência material, artigo 5º. Para julgar os seguintes crimes, muito cuidado. Genocídio, crime de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Em relação a esse último, pendente de tipificação. Então vamos ao artigo 5º do Estatuto de Roma. Olha o que diz lá, artigo 5º. Crimes da competência do tribunal. A competência do tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes. Crime de genocídio. Esse crime de genocídio vem previsto no artigo 6º, a gente vai lá. Crime contra a humanidade, crime contra a humanidade, artigo 8º, e crime de guerra, artigo 7º. Por fim, crime de agressão, esse não foi ainda tipificado. Artigo 6º, crime de genocídio. Para efeitos do presente Estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal. E aí segue. Homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo à condição de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimento no seio do grupo, transferência forçada de criança do grupo para outro grupo. 7º, crimes contra a humanidade. E aí segue aqui os crimes contra a humanidade. Para efeitos do presente Estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento deste ataque. Homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada de uma população, tortura, agressão sexual, perseguição a grupo, desaparecimento forçado, crime de apartheid. Seguindo agora, artigo 8º, crimes de guerra. O tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política, ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. E aí segue-se, portanto, o que o Estatuto define como crimes de guerra. Eu até coloquei aqui trocado, eu vou mudar, tá? O de guerra é no artigo 8º e contra a humanidade no 7º. Vou mudar aqui para vocês. Agora sim, correto. Então, genocídio, artigo 6º, guerra, artigo 8º, e contra a humanidade, artigo 7º. Crime de agressão, como falado, pendente de tipificação. Prosseguindo quanto à competência, raciona in temporis, aplicação do princípio da anterioridade, artigo 11. Crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto de Roma e para estados tardios, após a entrada em vigor para o respectivo estado tardio, salvo aceitação prévia, como já visto. Agora, competência formal. Competência formal ou funcional. O TPI tem competência para investigar, competência investigatória, competência para processar e competência para julgar. E como dito, a jurisdição do TPI ela é complementar à jurisdição dos estados. Então ela é, veja lá, residual. Competência residual e complementar. Jurisdição secundária, pois a jurisdição primária é dos estados nacionais. Agora, para finalizarmos a análise do TPI e fecharmos esse bloco,
Vamos colocar aqui distinção entre extradição e entrega. Na extradição, nós temos uma relação de Estado para Estado. Então, extradição, nós temos uma relação de Estado para Estado. Extradição ativa, requerente ou solicitante. Extradição passiva, requerido ou solicitado. Já na entrega, que não se confunde com extradição, nós não temos relação entre estados, mas entre Estado e órgão internacional independente. Exemplo, relação entre Estado e o TPI. Natureza jurídica da chamada entrega ou surrender. Essa expressão também é muito importante, tá? Instituto sui generis de Direito Internacional Público. Esse pedido para detenção e posterior entrega encontra fundamento no artigo 89 do Estatuto de Roma. Artigo 89. Entrega de pessoa ao tribunal. Vou ler só esses um para vocês. O tribunal poderá dirigir um pedido de detenção e entrega de uma pessoa instruído com os documentos comprovativos referidos no artigo 91 a qualquer estado em cujo território essa pessoa se possa encontrar e solicitar a cooperação desse estado na detenção e da entrega em conformidade com o presente capítulo e com os procedimentos previstos nos respectivos direitos internos. Aqui, importante observação, o artigo 5º da Constituição, ele veda a extradição de brasileiro nato e limita a extradição do brasileiro naturalizado. Mas ele não impede a entrega. Assim sendo, a entrega seria constitucional, pois a jurisdição do TPI ela é complementar à jurisdição do Estado. Então, o Brasil, como Estado soberano, ele voluntariamente adere ao Tribunal Penal Internacional com fundamento constitucional, no artigo 7º do ADCT, no artigo 4º, ou melhor, no parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição, permitindo, nesse caso, que o Brasil entregue ao TPI um nacional, seja ele nato ou naturalizado. O que não se permite é que o Brasil extradite um brasileiro nato e um naturalizado. Nesse último caso, respeitadas as limitações constitucionais, que permite a extradição, caso o crime tenha sido cometido antes da naturalização, ou envolvimento com tráfico de entorpecentes, em conformidade com o artigo 5º da Constituição, inciso 51. Então, a Constituição brasileira, ela veda que o Brasil extradite um brasileiro para ser julgado por outro Estado. Mas ela não impede que o Brasil entregue um brasileiro para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal internacional, autônomo, independente, ao qual o Brasil empresta adesão de forma voluntária no exercício de sua soberania, não impedindo, nesse caso, a entrega de nacionais, seja de brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Faço aqui ainda uma segunda observação que nós vamos comentar na aula referente a direitos da nacionalidade, a chamada nacionalidade real ou efetiva. Anotem esse HC 83450, onde o STF discutiu a possibilidade ou não de extradição de brasileiro nato nas hipóteses de dupla nacionalidade. Agora, muito cuidado com a advertência que eu já faço desde logo. O STF levantou a discussão nesse HC, mas não decidiu. E por que não decidiu? Porque o HC foi julgado prejudicado
sem resolução de mérito, pois teria sido arquivado na Itália o processo contra esse indivíduo que havia ingressado com o HC para impedir a sua eventual extradição. Como foi arquivado o inquérito na Itália, ficou prejudicado aqui o HC quanto à análise de um possível pedido de extradição da Itália. Mas a questão foi levantada no STF. Não foi decidida, mas foi levantada. Ou seja, a possibilidade de extradição nas hipóteses de dupla nacionalidade originária. Essa questão, como falado, nós vamos avançar na aula referente aos direitos da nacionalidade. Bom, pessoal, fechamos a análise do Tribunal Penal Internacional. Próxima aula, vamos analisar o Pacto de São José da Costa Rica. Abraço grande a todos, até a próxima.